Olá, tudo bem? Meu nome é Everson, eu sou professor de gastroenterologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e sou um dos fundadores do PowerMed, o curso de gestão de carreira médica. E nesse vídeo eu vou responder uma pergunta: é possível enriquecer sendo médico? Ainda é possível? Cada vez mais a gente tem a noção de que a profissão médica tem um ganho menor. A gente tem uma concorrência maior, a gente tem muitos colegas, muitos médicos saindo por ano das faculdades aí, existem várias faculdades no Brasil todo, existem bastante médicos vindo de outros lugares, brasileiros ou não, para trabalhar no Brasil. Será que ainda é possível enriquecer como médico? E a resposta é sim, é possível. A primeira coisa é a gente fazer um diagnóstico de como está a nossa vida, como está a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, como está a minha atuação enquanto médico. Essa é uma reflexão que tem que ser feita, e uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é que a gente deve investir primeiro na gente. Sim, fazendo cursos, fazendo especializações, comprando equipamentos, enfim, para a gente ter uma medicina de qualidade, para a gente poder fazer uma medicina que se diferencie dos outros concorrentes, a gente deve investir na gente mesmo. Essa é a primeira coisa, é uma fase de investimento, é uma fase do que a gente está ainda plantando. Muitas vezes a gente vê colegas saindo das faculdades com muita pressa, eles já querem sair para trabalhar em consultório, para operar, para ganhar dinheiro, mas não percebem que aquela primeira fase é uma fase de investimento na nossa pessoa. Isso é muito importante, a gente deve fazer isso, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria na questão de como a gente vai se estabelecer na nossa profissão. Que tipo de medicina eu vou fazer? Onde eu vou fazer essa medicina? Que especialidade eu vou seguir? Então isso é bastante importante. A gente precisa ter essa noção. Determinados locais vão pagar melhor do que outros, você vai fazer uma medicina de maior qualidade, o perfil dos pacientes mudam bastante. Então, será que eu estou posicionado bem no meu local de trabalho? Na minha cidade? Será que eu estou bem posicionado aqui? Como eu posso me posicionar melhor? E aí entra toda a questão do marketing. O marketing, que é uma ferramenta que os médicos usam muito pouco. A gente tem uma série de legislações para seguir no marketing e muitas vezes isso amedronta o médico. Então o médico acha que fazer marketing é ilegal, que não pode, que não precisa fazer um marketing. Mas hoje em dia, para posicionamento, você precisa. Mudou muito o perfil dos pacientes. Então, os pacientes hoje, eles procuram um médico primeiro na internet. É raro o paciente chegar porque ele foi indicado por outro. Existe, ainda existe, mas numa proporção muito menor do que era antigamente. Então é muito importante você estar bem posicionado também na internet, nas redes sociais, no Google, e você tem que fazer isso de uma maneira mais ética possível. Existem órgãos de controle, os conselhos regionais de medicina, que eles sempre estão fiscalizando e fazem muito bem. Infelizmente há muitos excessos por alguns colegas. Então deve ser feito sim um marketing, mas um bom marketing, um marketing bem feito, um marketing do bem, para que você consiga atrair aquele paciente que não te procuraria se não fosse pela internet. Então, essa é uma maneira boa da gente se posicionar em nossa região, fazendo um marketing de qualidade, fazendo um marketing de bastante importância para a relação médico-paciente. Essa é uma maneira bastante importante. Uma outra maneira e uma outra dica nessa questão financeira seria aprender sobre finanças. Parece óbvio, mas a tendência do médico, pela falta de tempo, pela falta de interesse, em geral não gosta muito de números, de percentuais, ele acaba delegando isso.
ele acaba não fazendo adequadamente e é muito importante que o médico aprenda a investir, que o médico aprenda a sobrar mais dinheiro. E na medicina existe uma série de ralos que o dinheiro pode escapar, tanto na parte pessoal, qualquer um, né, de questão de gastos, de falta de controle de gastos, mas também na parte profissional, aprender sobre a parte contábil, aprender sobre a parte, evitar processos, evitar problemas trabalhistas. Tudo isso no fim do período vai se traduzir em mais dinheiro. Isso é muito importante. E aí, é claro, saber aonde vai investir esse dinheiro, como investir, como é que eu vou fazer, não necessariamente tomar um risco desnecessário, mas fazer o dinheiro trabalhar para você. Então isso é muito importante, né? Esse seria o passo final, digamos assim. A gente tem muita coisa para fazer na questão profissional da medicina. A gente tem que investir na gente, a gente tem que se posicionar no mercado, a gente tem que ter um bom relacionamento com colegas, para que esses colegas possam nos referendar pacientes. A gente tem que ter bom relacionamento, obviamente, com todo o pessoal de apoio da gente, com outras profissões, com psicólogos, se a tua área é muito voltada para isso. Por exemplo, um psiquiatra, ele tem que fazer um bom trabalho junto aos psicólogos, ele não pode ser um inimigo do psicólogo e sim agir junto. Um médico gastroenterologista, por exemplo, ou endocrinologista com uma nutricionista, ele tem que ter esse vínculo também interdisciplinar, né? Para que isso se resolva, para que essas pessoas possam confiar em você e encaminhar esses pacientes quando precisar de um médico. Isso é bastante importante. E aí na parte pessoal, principalmente essa questão do controle de gastos, do controle do que está entrando, do que está saindo, né? Existem várias maneiras de se fazer isso, a gente fala sobre isso também em outros vídeos aí, mas são coisas que a gente precisa ter em mente e com isso a gente vai conseguir ser diferente da imensa maioria. A imensa maioria hoje acha que apenas saber a medicina é o suficiente. Saber a medicina é fundamental. Se você não souber a medicina, esquece o resto. Mas, além da medicina, a gente tem que ter outras características hoje. O médico de hoje, ele precisa ter outras características. Se você tem familiares médicos que trabalham há mais tempo, talvez eles não vejam tanta importância assim, mas eles estão em outro momento da carreira deles. Você não, você está nesse momento, nessa fase, essa fase que você precisa mexer. E sim, existe maneira de ter sucesso, inclusive financeiro, na carreira médica.